Yara, Olá, tudo bom? tudo Ah, que ótimo. bom. Você? Eu estou bem também. Como é que você está aí Tudo bom? nesse meio que isolamento, né, social aí? Tô bem, né? A gente tem que buscar aí novas formas de viver, mas tá tudo certo, trabalhando bastante. Então, eu posso dizer que eu não descobri o que foi ociosidade nesse tempo de isolamento. É verdade, né? As pessoas, quando a gente conversa com elas, parece que está todo mundo realmente trabalhando muito mais, né? Maravilha. Gente, deixa eu começar então aqui agora que a gente está ao vivo, tá? Essa é mais uma live aqui da TMI On Board. E o tema de hoje é como a gente usar, na verdade, o marketing incentivo, né, como ferramenta de gestão na pós-pandemia. E muito além do que isso, na verdade, eu acho que é bater um papo um pouquinho sobre o olhar da gestão de equipes e de pessoas dentro de uma organização, tá? Antes de mais nada, eu queria agradecer a minha convidada da última live, que foi a Carla da Maps, né, onde a gente pôde conversar bastante sobre sustentabilidade, sobre como deixar as pegadas certas no planeta, né? E é uma coisa muito bacana que a gente vai desenvolver aqui em vários projetos, né? Que é fazer com que nós, empresários, possamos nos tornar um pouco mais sustentáveis em toda a nossa cadeia, tá? Quem perdeu pode assistir novamente aqui no TMI On Board, no Instagram, ou no nosso canal do YouTube também, tá? E mais informações no nosso blog. Bom, eu sou o Rodrigo Fragoso, CEO da TM+, e eu queria falar um pouquinho com vocês hoje com essa querida que é a Yara, além de uma amiga, é uma parceira de trabalho aqui que a gente já tem. A Yara é sócia fundadora da Singular RH, que é uma empresa muito bacana, uma consultoria bem diferenciada de RH, tá? E gestão de pessoas, principalmente, né? E que vai muito além de fazer recrutamento de pessoas, fazer seleção, mas é uma consultoria que cuida de gente e gestão dentro das organizações, tá? Ela nos ajuda a pensar nas estruturas, nos perfis psicológicos das pessoas, né? E como adequar, obviamente, as equipes, né? E os seus trabalhos, tá? Tem mais alguma coisa que você quer completar, Yara, que eu perdi aí? Bom, você falou bastante aí do nosso trabalho, também quero agradecer a parceria. A gente tem feito um trabalho aí importante junto com a TMI e eu me sinto privilegiada de participar com vocês, de participar inclusive nesse momento onde o segmento, né, de turismo, né, e de incentivos, né, foi tão impactado, então eu quero agradecer. E na Singular a gente tem como um propósito pensar em desenvolvimento de pessoas e das empresas também. Então, o nosso trabalho, a gente procura olhar o RH em todos os sentidos, né? Não só em trazer um recurso, mas entender qual é o melhor perfil para aquela empresa, como é que a gente pode, de alguma forma, facilitar essa integração dos novos colaboradores na empresa, como é que a gente pode ajudar as empresas a pensar em como implantar e estruturar uma área de RH eficiente e Uhum. adequada às necessidades de cada empresa, que é muito única, né? Que bacana, que bacana. A nossa live de hoje ela tem alguns assuntos bem interessantes, né? E eu acho que a gente vai ter que separar elas em alguns pilares, né? Para que a gente possa, então, trazer para as pessoas que estão nos assistindo um entendimento melhor aí dos assuntos, né? Então, eu queria começar com você, Yara. A gente está vivendo hoje um momento realmente único da nossa geração, né? Que é essa loucura dessa pandemia e todos os reflexos que isso trouxe no comportamento das pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Eu queria que você contasse um Uhum. pouquinho aí quais são as diferenças que você consegue identificar desde o início, quando tudo isso começou, né? Passando agora nesse momento, né? E como é que vai ser talvez essa retomada, né? Como é que você enxerga aí essa diferença comportamental nesses momentos aí? Bom, eu acho que a gente passou por três momentos, né, diferentes e significativos, né? O primeiro momento foi quando a pandemia nos surpreendeu, porque a gente
né, tinha acesso aí ao que estava acontecendo nos outros países, mas de alguma forma nos surpreendeu quando todo mundo precisou aderir ao isolamento e começar a trabalhar de casa. Então, o primeiro momento foi como é que eu me organizo para esse trabalho em casa, como é que eu crio uma estrutura em casa. Então, algumas empresas já tinham como prática, né, os colaboradores trabalhar 1 ou 2 dias por semana em casa. Mas para isso, ele já tinha essa organização, mas trabalhar todos os dias em casa, com as crianças em casa, né? Então isso foi uma mudança grande para as famílias, porque precisava se adequar para cuidar do trabalho, das tarefas, mais as rotinas de casa, acompanhar os filhos nas aulas online, se adaptar com as novas tecnologias, com as novas ferramentas. Então, primeiro momento eu acho que foi dessa surpresa. E agora? Como é que eu faço para me organizar com todas essas questões? Desde ter uma mesa adequada para trabalhar em uma cadeira. Eu ouvi muitas pessoas reclamando disso. Eu termino o dia, eu estou cansada, eu estou com dor nas costas, eu preciso, né, de um local mais confortável para o trabalho. Eu acho que isso passou, né, as pessoas conseguiram se organizar para isso, e veio um outro momento. Agora eu já não tenho mais esse impacto da estrutura, ou dessa logística. Uhum. Como agora eu preciso pensar mais nas minhas entregas, né? Eu consigo ser tão eficiente quanto eu era eficiente no escritório. Em muitas empresas houve a necessidade da redução da jornada de trabalho, então teve aí o desafio e não necessariamente a redução da demanda de trabalho. Então, como é que eu me organizo para continuar sendo produtivo nessa nova realidade, fazer as minhas entregas num tempo menor? Então, e aí as pessoas foram vendo também que tinha ganhos nisso. Uhum. E aí, eu acho que no momento que a gente agora se encontra, é o momento da retomada. Muitas empresas já começou a voltar para o escritório, o comércio está abrindo. Então, esse é o momento que eu acho que a empresa precisa pensar em segurança, como é que eu proporciono segurança para os meus colaboradores, como é que eu me comunico com eles, como é que eu dou informação para que as pessoas se sintam seguras para essa retomada. E, por um outro lado, para quem se habituou a trabalhar em casa, mesmo com toda a dificuldade do início, teve ganho. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, a grande maioria das pessoas precisa de, no mínimo, 2 horas por dia para ir para voltar do trabalho. Uhum. Tem um trânsito. Então, esse foi um tempo que eu ganhei na época da pandemia, trabalhando em casa. Então, isso é um ganho. Como é que eu posso levar também esses ganhos que eu tive, esses aprendizados que eu tive para esse novo momento? Então, eu acho que a gente está nesse momento de pensar nessas coisas, de discutir essas questões. E o que eu acho que é primordial é a gente cuidar para que as pessoas se sintam seguras para retornar ao trabalho na medida, né, de que isso é possível. Então, acho que tem um desafio aí para a empresa e também para os colaboradores. Que bacana, que bacana. E tem uma coisa muito interessante que também aconteceu, né? Eu acho que todos nós fomos envolvidos nesse furacão, talvez, a gente pode falar assim, né? Nesse rodamuinho de emoções, inclusive, né? E pensando talvez no segundo pilar, né? Que vai muito de encontro com isso também, falando um pouquinho das relações trabalhistas, né? Acho que nesse cenário todo, né? Queria entender como é que você enxerga, né, essas mudanças, né? Seja os papéis da empresa, os papéis das lideranças, dos colaboradores, quer dizer, como é que é o papel de cada um e como é que a gente consegue lidar cada um aí com esse novo momento, né? Bom, eu fico pensando assim, se é mesmo uma questão de relação trabalhista. Eu acho que nesse momento é bem importante ter uma mudança de olhar. Nós, né, de RH, a gente sempre costuma falar da importância de você ter um olhar de liderança, não olhar só para a tarefa, mas também atender às questões emocionais exigidas pelo grupo. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, as empresas precisam
ter esse olhar. Então, é claro que a empresa precisa se manter produtiva, agora mais do que nunca, aquela premissa de que eu preciso fazer mais com menos, ela não é só um desejo, mas ela é fundamental, né? A gente precisa, de fato, os recursos precisam ser muito bem direcionados, eles precisam ser muito bem utilizados. Uhum. E a empresa precisa de uma liderança, principalmente, com um olhar que garanta a tarefa, mas também que olhe para a equipe nessa questão de fazer um acolhimento dessas emoções aí. Então, esse é um momento que as pessoas se sentem mais inseguras, esse é um momento que as pessoas têm mais medo. Então, ter uma liderança preparada para lidar com essas questões e garantir também a entrega das tarefas, eu acho que vai ser fundamental esse olhar. Quando a gente pensa em liderança, a gente tem até alguns modelos que se cita, que é muito citado na literatura, né? Então, você tem um líder que é mais autoritário, que ele está mais focado ali nas entregas, na tarefa, então ele dá um direcionamento e acompanha aquele tipo de direcionamento. Então, esse tipo de liderança, normalmente, é uma liderança que consegue uma execução mais rápida, né? As coisas acontecem numa velocidade maior. Tem outro estilo de liderança, que é uma liderança mais democrática, né? Onde ele permite mais a participação das pessoas, a participação do grupo. E tem um estilo de liderança que é um estilo de liderança que eu costumo dizer que é o deixa a vida me levar. Então, ele é extremamente liberal, deixa as coisas acontecerem, não tem muito uma preocupação com a cobrança. Então, eu acho que nesse momento, o olhar precisa ser para uma liderança mais participativa, mais democrática. Porque sem olhar para as questões e trazer as pessoas para participar desse momento, ter uma comunicação ali muito alinhada, entender quais são as necessidades. Então, eu acho que vai ser mais complicado você atingir a velocidade de busca de resultado que as empresas querem e que precisam também. Então, eu penso que... Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que o importante é ter um olhar participativo. Eu ia até complementar, né? Quer dizer, às vezes as mudanças ou as necessidades de cada um, seja da equipe ou da empresa, né? Às vezes elas se modificam ao longo do tempo, né? E muitas vezes num cenário como esse, né? Onde as coisas acontecem muito mais rápido, né? Existem outras necessidades, né? E eu acho que afeta muito o equilíbrio emocional e a performance, principalmente de equipes, né? E, então, muito do que você falou, né? Às vezes a gente tem estilos de liderança diferentes, mas talvez no momento desse exista uma liderança ou existe uma condução de performance de liderança mais assertiva, né? E até para poder lidar com esse cenário de crise, né? E eu queria entender o que você entende, por exemplo, o que uma empresa, por exemplo, precisa ter de ponto de atenção, né, com relação a isso, até para que ela, obviamente, não perca os seus objetivos, né? Onde a empresa tem que investir, talvez, na equipe, ou enfim, né? Que olhar que o líder tem que ter nesse momento, né? Talvez não seja esse líder autoritário, né? Que é o modelo 1 que você falou, tem que ter um líder mais participativo, ou enfim, né? Mais compreensível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É muito, muito interessante a tua colocação, Rodrigo. E aí, quando a gente fala aí, né, desse momento, eu me lembra muito, me traz muito uma questão de pensar em equilíbrios, né? Como é que eu consigo equilibrar aí as minhas questões emocionais com a minha questão, com a minha performance, como eu cuido das questões emocionais para ter uma boa performance. E aí me vem à memória uma citação do Erich Fromm, que é um escritor alemão, no livro Análise do Homem, ele diz, né, o tema central do livro, ele fala que nós não temos fraquezas, que o homem ele tem forças
e essas forças mal direcionadas ou mal utilizadas, ou utilizada exageradamente, ela se torna uma fraqueza. Então, por isso que é tão importante aí, né, esse equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo, né, que ele já é mais cauteloso, então, se essa força da cautela ela está bem utilizada, então ele vai trazer grandes benefícios para a companhia. Ele vai ser uma pessoa que vai olhar todas as questões com muita atenção, ele vai ser detalhista, ele vai analisar todos os riscos e vai trazer uma contribuição pertinente, traz mais segurança, inclusive, para a equipe. Uhum. No momento onde essa cautela é utilizada de forma exagerada, isso pode, né, se transformar aí num medo e até paralisar esse indivíduo. Então, quando a gente pensa nesse momento, eu acho que o importante para a empresa é ela conseguir ter como ponto de atenção, poder identificar essas forças e essas fraquezas na equipe, identificar, tá, assim, todos nós temos já internalizados, né, freios e aceleradores. A gente vai aprendendo isso, desde a infância. Então, se você tem aí um jeito de funcionar que é muito impulsivo, você já sabe que você tem que cuidar da tua impulsividade. Então, você tem que ter um freio para isso. Uhum. Por um outro lado, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade grande de iniciativa, você também já sabe que você precisa acelerar essa tua condição de ter uma iniciativa. Então, um ponto de atenção para a empresa é investir em identificar essa necessidade de freios e de aceleradores dentro da tua equipe. Então, identificar aonde você precisa investir na busca e no desenvolvimento desses potenciais, e também em cuidar das limitações. E eu entendo que esse investimento, ou essa condução para esse desenvolvimento, ele é feito através de experiências, né? Eu trabalho, né? A gente que trabalha com desenvolvimento, a gente costuma dizer que o desenvolvimento ele se dá por gotas. Uhum. E essas gotas são experiências, são coisas que a gente sente, né? Que a gente percebe aí com os nossos sentidos. Então, eu acredito que um investimento importante nesse momento é um investimento em autoconhecimento para os colaboradores, a liderança identificar quais são essas necessidades e a empresa investir no desenvolvimento aí dessas necessidades. Não, que bacana. Eu me lembro, em conversas anteriores que nós já tivemos, né, quando você nos falou que, às vezes, a gente pode ter um colaborador dentro da empresa e ele está exercendo uma determinada função ou tem determinadas atribuições e não necessariamente isso vem de encontro com o perfil dele, né? Com a forma como ele entende o mundo, a forma como ele consegue produzir, né? Com uma performance melhor, né? Até tem a ver um pouco com os tipos psicológicos, né? Mas sem a gente entrar nesse tema um pouco mais técnico, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, porque às vezes a gente tem um funcionário que a gente coloca ele numa função e ele não performa da forma como a gente gostaria, e aí ele fica frustrado, ele não atinge eventualmente as metas, mas se a gente fizer um trabalho para descobrir que talvez o problema não é ele, é a função, né? Ele está no lugar errado, mas se a gente colocar ele em outro lugar, ele vai performar muito melhor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é uma coisa interessante para os telespectadores, quem está nos escutando, ouvir um pouquinho. Tá ótimo. Esse tema aí dos tipos psicológicos, dá para a gente fazer, né, uma live só para falar sobre isso, porque é um tema que eu acho que realmente me motiva, me entusiasma a falar. E é muito importante que a gente consiga adequar a habilidade, né, daquele colaborador à função. Sim. E é claro que quando a gente fala, né, tem aí uma pequena ou média empresa, as funções elas não são tão hierarquizadas ou tão divididas ou tão segmentadas que permita uma pessoa exercer
poucas tarefas, mas é importante que, inclusive para isso, eu tenha um perfil que consegue ser multitarefa, que consegue fazer, né, executar várias tarefas ao mesmo tempo. E enquanto ele, inclusive, poder executar várias tarefas, isso é um fator de motivação para essas pessoas. Então, eu costumo, assim, eu acredito mesmo que para que alguém seja bem sucedido numa função, ele precisa ter habilidade para fazer o que ele precisa fazer, mas ele também precisa ter ferramentas e ele precisa ter um ambiente que proporcione isso. Então, quando a gente olha todas essas questões e adequa alguém, né, nessa função, ele fazendo algo que de fato ele tem habilidade para fazer, que de fato ele tem preferência por aquele tipo de atuação, ele vai ser muito mais eficiente. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem como preferência um ambiente com movimento, com cores, com gente, com interação. E eu pego esse indivíduo e coloco ele para trabalhar no arquivo. Só lá, carimbando e arquivando, carimbando e arquivando. Numa função extremamente repetitiva e sem nenhuma interação, eu vou chegar lá no final do dia e posso considerar que ele está mortinho da Silva. Porque ele não tem energia, não tem o que alimente a energia dele. Então, ter esse olhar para adequar a necessidade com a função, eu acho que é fundamental para eu conseguir ter uma boa performance, ter um bom desempenho da função. E é claro que todas essas questões, elas são desenvolvidas, né? Então, se eu tenho essa necessidade, olha, eu tenho na minha empresa uma função, e eu entendo que tem alguém que tem habilidade, mas talvez aquela não seja a preferência dele, isso é possível ser desenvolvido, mas vai propondo experiências, vai por gotas, né? Não começa de uma vez. Então, vamos começar assumindo uma etapa aqui dessa função, ver como é que você se sai, dar um feedback ali, né, de como foi o desempenho, e vai fazendo isso por passos que funcionam. Que bacana. E no momento desse que a gente está vivendo, de muita pressão, né? Eu acho que quanto mais você ter a capacidade de olhar para os seus colaboradores, de você conduzir, trazer feedback e tentar adequar eles às expectativas, tanto da empresa quanto deles próprios, né? O resultado é a motivação, né? É um funcionário, é um colaborador, é um cliente que seja, né? Pensando até numa relação entre empresa e cliente, levar a motivação, né? É deixar a motivação em alta, né? E fazer com que todos estejam motivados para poder exercer aquilo, né? Eu queria aproveitar esse mote da motivação e entrar um pouquinho num tema que para nós, principalmente aqui na TM+, é muito caro, que é algo que a gente já vem desenvolvendo aí com maestria nos últimos 5 anos. Eu posso dizer que, dentre as empresas do nosso segmento, acho que nós somos aí pioneiros, né? Um dos primeiros a começar a desenvolver isso, que são as Learning Experiences, né? Ou Learning Trips, né? Que são viagens de experiências, de conteúdo, de conhecimento, né? No qual a gente traz para os nossos clientes e, obviamente, os parceiros deles, né? Sejam distribuidores ou funcionários, né? A oportunidade de, numa viagem que, obviamente, seria uma viagem de experiência por conta de uma premiação, a gente levar um conteúdo para eles relevante, né? Então, e vai muito de encontro do que você está falando, quer dizer, eles têm a motivação correta e orientada para poder atingir as metas e ganham como prêmio algo que também vai gerar para eles um aprendizado em conteúdo, né? Então, eu queria entender um pouquinho aí o que você... e você conhece um pouquinho do que eu estou falando, né? Sobre as Learning Experiences. Queria entender, assim, o que você acha que elas podem beneficiar as empresas nessa retomada agora, quando a gente voltar realmente a ter que motivar e cada vez mais as nossas equipes, né? Rodrigo, eu acredito, assim, plenamente que uma experiência é capaz de motivar e de desenvolver as pessoas, né? Na verdade,
eu acho que a melhor possibilidade que eu tenho de desenvolvimento é a experiência, é viver aqui. E hoje eu tenho muita... Isso me traz um conforto saber até que tem empresas especializadas nisso, né? Então, quando eu penso na minha experiência lá de quando eu comecei trabalho em RH, eu tive aí o privilégio de trabalhar em empresas como a Credicar, que nos proporcionava aí muitas experiências, né, com o desenvolvimento. Tive a oportunidade de prestar serviço para empresas como a Natura, onde ela exigia né, dos parceiros essas experiências, mas muitas vezes a gente tinha que fazer isso de uma forma ainda mais artesanal, com recursos próprios. Então, hoje, quando saber que tem empresas que têm esse know-how e que faz isso de uma forma assim, extremamente eficiente, com qualidade, então isso me dá muita tranquilidade saber que a gente tem isso no mercado. Então, eu acho que esse é um recurso que nós podemos usar hoje, que as empresas podem usar, que custa muito menos do que se imagina. Então, muitas vezes eu acho que quando, para alguns clientes que me procuraram para saber, o que você indica? Procura um trabalho né, de experiência, tem empresas especializadas. Mas não custa caro. Eu falei, não, vai ver, vai buscar e as pessoas se surpreendem. Tanto porque por achar que é um recurso que ele não vai conseguir investir, e se surpreende mais ainda com o retorno, né, que esse investimento traz para a equipe, porque ele não só atua na motivação, que é o motivo de agir, né? Então, ele gera nas pessoas esse motivo de agir em prol de um resultado, como traz essa pessoa para um outro olhar de, como é que eu também posso colaborar de uma outra forma para que esse resultado chegue para minha empresa, porque eu quero participar de outras experiências como essa. E eu me entusiasmo quando eu falo disso, e talvez você consiga até explicar um pouco melhor, né, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, exemplos dessas experiências que você já trabalhou e que a TMI, que a tua empresa já proporcionou para algumas empresas. Acho que seria bacana você dividir isso com a gente. Gente, eu vou contar uma particularidade. Eu adoro a Yara, porque assim, quem está entrevistando a Yara sou eu, né? Mas ela consegue fazer com que agora ela vai me entrevistar, né? Vocês viram essa, né? Mas vamos lá, eu acho super importante. Eu vou falar assim. Eu posso falar para quem realmente ainda não conhece disso, eu posso falar de um case nosso aqui, por exemplo, tá? E tentar ser super conciso para que vocês possam entender. Mas, basicamente, a gente trabalha com essas viagens de conhecimento, né? Em alguns pilares, né? Então, a gente vai analisar, por exemplo, a dor da empresa. Então, eu tenho um cliente e ele tem algum desafio, né? Esse desafio pode ser de logística, pode ser de vendas, pode ser de gestão de equipe, pode ser nas suas mídias digitais, enfim, né? E aí a gente vai entender um pouquinho isso, a dor desse cliente, e propor, obviamente, uma solução. E a solução é através de uma viagem de conhecimento, né? Uma viagem técnica, que a gente também chama, onde a gente vai oferecer para eles um conteúdo relevante, né? A gente vai elencar um tema, vai fazer um conteúdo relevante, e eles vão ter a oportunidade de absorver esse conteúdo, obviamente, uma parte teórica dele, através de palestras, de workshops, de mesas redondas, sempre com profissionais habilitados para isso, né? Ou até mesmo cursos de treinamentos. Mas a gente entende que só isso não basta, né? A gente precisa ter realmente a vivência prática do que seja isso. E nada melhor do que você viver, então, a praticidade desses temas nas visitas que a gente proporciona. Então, sejam em empresas de benchmarking, que são aquelas que realmente estão no topo da hierarquia, exercendo muito bem aqueles temas, ou em startups, né? Ou em lojas conceito, enfim. Então, a gente faz essa mescla, né, entre o teórico, entre o prático, e faz, obviamente, um fechamento para poder entender qual foi o aprendizado e o conteúdo que eles tiveram, né? E o que eles podem voltar, então, a aplicar aqui, seja no seu conhecimento pessoal como funcionário ou na sua área de atuação, seja no caso da pessoa ser, por exemplo, um distribuidor de um cliente nosso. Então, ele também é um empresário, ele também tem uma empresa.
e ele vai aplicar ali dentro da sua organização também. Vou dar um exemplo, então, rapidamente, para que você entenda. A gente tem um case de um cliente nosso que a gente fez um tempo atrás, que foi a Bosch, né? Que é uma grande empresa, uma grande multinacional, e a gente trabalhou com inovação e tecnologia. Nós tínhamos um desafio, por exemplo, onde donos daquelas concessionárias de carro, de car service, né? Mecânicas da Bosch, eles precisavam entender, né, qual seria o futuro desse mercado aí, o mercado de car service nos próximos 10 anos. Então, juntamente com o cliente, a gente desenvolveu um programa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? E tivemos um facilitador. Geralmente a gente tem uma pessoa que faz isso. Nesse caso foi um professor de Stanford, né? O Jeff Kabili, e ele desenvolveu junto conosco todo um programa, tá? Conceitual de workshop e visita nas principais empresas do Vale do Silício. Então nós fizemos uma visita com esse grupo, por exemplo, na Google. Mas não foi simplesmente uma visita para conhecer a Google, tá? Nós entramos ali na Google e tivemos uma palestra com o especialista em carro autônomo da Google, né? Que é aquele carro que dirige sozinho. Então tem um projeto da Google, as principais empresas hoje têm esse projeto de carro autônomo, né? Então eles tiveram um workshop onde essa pessoa da Google falou para eles o que eles estão fazendo e quais são as tecnologias envolvidas para poder ter um carro autônomo. E assim fizemos na Google, fizemos no próprio centro de tecnologia da Bosch, que tem ali no Vale. Visitamos a Tesla, né? A Tesla Motors, acredito que todos conheçam, mas para quem ainda não sabe, é hoje talvez a mais valiosa montadora mundial, né? E que tem os carros autônomos e tudo mais, né? Então, enfim, fizemos aí uma série de visitas técnicas, com palestras, com workshops, com um facilitador, juntando e linkando todo esse conteúdo. E depois eles finalizaram com o fechamento todo para trazer esse conteúdo e aplicar aqui nas empresas deles, tá? Esse foi um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, sobre o tema Omnichannel, que é multicanal também, que é como você trabalhar suas mídias digitais e com a loja física. Então, por exemplo, você sabe que hoje você vai em qualquer loja de roupa, e geralmente você vai lá, você vai vestir sua roupa, vai experimentar e tudo mais. O futuro não vai ser assim, né? Eles já estão construindo um futuro onde você vai ter uma loja conceito, né? E você vai fazer compra tudo digital. E cada vez mais as compras estão online, né? Mas você vai nessa loja conceito, você vai, por exemplo, deixar suas medidas lá, vai olhar alguns modelos, e quando você for fazer a sua compra pela internet, eles já vão ter as suas medidas, já vão saber quem é você e tudo mais. E você vai fazer a compra pela internet e receber a roupa em casa. Você não vai mais experimentar a roupa na loja. Então, isso é uma tendência de futuro. Então, a gente precisava mostrar, no caso, para uma empresa que é a Schneider Electric, que é uma empresa de material elétrico, que esse futuro vai chegar também para esses grandes magazines, para essas grandes lojas de construção, né? Como uma Leroy Merlin, por exemplo. Então, nós levamos o dono da Leroy Merlin, né? O dono de grandes redes, né, de material elétrico para conhecer isso lá. No caso, foi na França, e eles visitaram lojas varejistas, eles visitaram os bastidores dessas lojas, para entender como é que é a relação dela com o cliente e com o público, e tiveram um conteúdo teórico de uma professora de Omnichannel e de Digital da Sorbonne, ali em Paris. Então, mais uma vez, mesclando o teórico com o prático, né, e trazendo um resultado que eles possam aplicar aqui no Brasil, né? Porque quem foi viajar foi o seu João. Eu sempre gosto de falar isso, né? O seu João, ele há 30 anos atrás abriu uma lojinha de tomadas lá em Caruaru, por exemplo. Só que hoje o seu João, ele é dono de 30 das maiores distribuidoras de material elétrico do Nordeste. Mas ele continua o mesmo seu João. Ele tem a equipe de marketing, ele tem o site dele, mas ele precisa melhorar, ele precisa atualizar, ele precisa entender qual é o futuro desse mercado, tá? E aí foi isso que nós fizemos. O nosso cliente nos contratou para mostrar para o cliente deles, que é o seu João, qual é o futuro desse mercado. Então ele vai lá, aprende, entende um pouquinho, visita lojas conceito, visita hoje esses mercados como o Amazon Go, por exemplo, que você entra e você faz toda a compra e não tem nenhum ser humano ali dentro, é tudo robô.
inteligência artificial, né? Você entra com o QR Code, faz a compra jogando as coisas no carrinho, já tem câmera que já vai somando tudo, e quando você sai de lá, você nem passa o cartão de crédito, porque ele já viu que o cartão está cadastrado e é isso, né? Então, esse é o futuro e é um pouco do que a gente faz, tá? Só para dar alguns exemplos para ti aí. Bom, eu gostei de fazer pergunta. Eu tenho direito a mais uma? Vamos lá. Bom, muito interessante os conceitos, né, os exemplos que você nos traz. A gente ouve falar bastante de Omnichannel, pensando mais nas ferramentas, mas a gente vê que tem aí outros tipos de experiências. Mas isso, nesse atual momento, pode parecer distante aí da nossa realidade, né, pela dificuldade com as viagens para fora, né? E você tem já tem algum trabalho previsto para fazer aqui no Brasil? Tem alguma experiência desse tipo aqui no Brasil que você pode compartilhar com a gente? Olha, Ara, a gente não só tem no Brasil, como a gente tem online também, tá? Então, a gente sabe que nesse momento aqui agora, onde as viagens internacionais elas vão demorar um pouco, né, para poder acontecer. Na verdade, a gente está no momento onde a gente deve voltar a viajar para o exterior, realmente mais para o final do ano, talvez o ano que vem, né? Então, a gente sabe que agora as coisas vão acontecer mais no Brasil, mais próximo da onde a gente está, e principalmente também no online, né? Ou mesclando online com essa experiência presencial. A gente tem, na verdade, várias coisas que a gente pode desenvolver, né? Eu sempre digo que, por mais que a gente possa ter alguns temas que a gente já trabalhe, como digital, omnichannel, cybersecurity, inteligência artificial, enfim, gestão de equipes, a gente pode desenvolver um tema específico para o nosso cliente também. E a gente tem em São Paulo, a gente tem em Salvador, a gente tem no Recife, né? O Recife tem um grande polo de tecnologia, Santa Catarina também tem um polo de startups, né? E a gente pode desenvolver vários temas, né? A gente pode fazer palestras, workshops, e aí a gente tem alguns palestrantes bacanas que trabalham conosco, a gente sempre tem relação com algumas universidades, e empresas também, empresas conceito, startups. Aqui em São Paulo também a gente tem a parte toda de tecnologia, e, por exemplo, para quem trabalha com segurança na rede, que são, por exemplo, bancos, seguradoras, a gente sempre fala do tema de cybersecurity, né? Que é você, por exemplo, trazer temas para eles relevantes sobre o que está acontecendo de mais moderno nesse segmento específico. É uma coisa mais técnica, né? Mas a gente consegue trazer esses palestrantes, esses conteúdos técnicos, onde eles vão entender o que está acontecendo no mundo e como eles podem levar essas tecnologias para suas empresas. Então, a gente pode fazer isso aqui no Brasil, sim, tá? E a gente pode fazer online, né? A gente aqui hoje, por exemplo, tem já uma plataforma, uma ferramenta que a gente pode desenvolver um ciclo de palestras e um ciclo de eventos, né? Onde a gente vai envolver essas pessoas com um evento online, né? E interagindo também com eles em casa, né? A gente tem uma coisa muito interessante que é o TMI Conecta, que o próprio nome já fala, né? Que é conectar, né? Que é gerar conexões. Então, a gente tenta mesclar a parte física, né? Seja levando para casa das pessoas, caso elas ainda estejam em casa, um box experience, por exemplo, uma caixa onde a gente vai ter algumas coisas que vão interagir quando a gente for fazer esse evento online, né? Eu não vou contar muito segredo, não. Quem quiser saber mais, depois manda aí para a gente aí, no nosso e-mail, aí no nosso contato, que eu falo mais. Mas a gente tem sim, tá? Então, só para concluir, passar a palavra para você. Afinal de contas, é você que eu estou entrevistando, né? E não eu. Mas a gente pode sim desenvolver essa parte toda hoje em dia aqui com a gente, tá? Com os nossos clientes, principalmente no Brasil. Yara, para finalizar um pouquinho, né? Eu queria falar com você sobre dicas. Eu acho que você é uma pessoa super habilitada para poder deixar algumas dicas para os gestores, né, de empresas, né? Estudarem assim, quais são as melhores formas de reconhecimento, né, de equipes, e como eles podem encontrar assim, as soluções para que a sua equipe seja motivada, né, e possa justamente performar melhor, ainda mais no momento desse, né, no momento de muita estresse e talvez ansiedade, né? Como é que esses gestores podem atuar, tá, para poder
performar melhor a sua equipe? Bom, boa pergunta de novo, Rodrigo. O reconhecimento realmente é um tema que eu gosto muito, e é uma forma eficiente de se manter, né, a motivação aí, que é o motivo de agir. Eu tive até a oportunidade de, numa formação de gestão de grupos, né, fazer um trabalho de conclusão, pesquisando sobre reconhecimento. E nessa pesquisa, o principal item, né, que as pessoas pediam, a principal forma de reconhecimento que as pessoas pediam era o reconhecimento do gestor direto, um elogio do gestor direto, entre outras, né? Para cada pessoa, o reconhecimento ele funciona de uma forma. Então, para mim, pode ser esse reconhecimento do gestor direto, né? Para você, Rodrigo, pode ser um prêmio em dinheiro, para outras pessoas pode ser a possibilidade de desenvolvimento, de experiência, de aprender algo novo. Então, como cada um se sente reconhecido, é uma forma particular, mas tem uma forma de reconhecimento que eu acho que é universal, assim, que é o feedback. Então, se você acho que a primeira a primeira ação que eu recomendo, né, para uma empresa. Reconhece a tua equipe. Assim. Se você tem uma equipe, por mais que tenha necessidades de desenvolvimento, de melhoria, que todo mundo tem algo que essa pessoa faz bem. Tem algo que faz com que essa pessoa permaneça o que você queira permanecer. Então, reconheça de uma forma genuína, né? Olhe, né, para essa competência, essa habilidade que essa pessoa tem e reconheça. Eu acho que o feedback é uma forma de reconhecimento acessível, precisa dar um pouco requer um investimento de tempo, de você olhar de forma genuína, não é aquele reconhecimento que você faz ali para, né, de um tapinha nas costas para ficar tudo bem, né? Mas é um reconhecimento genuíno, dando exemplo, olha, quando você age dessa forma, você traz esse benefício para a empresa, isso é importante para a gente. Então, esse tipo de fala, você mantém o comportamento que você gosta, e você também gera motivação, né? Porque é prazeroso, né? A gente ser reconhecido por um talento. Então, primeira, né, recomendação que eu dou reconheça os talentos que a sua equipe tem. Então, isso é uma forma de manter. A outra forma de reconhecimento é você dizer para as pessoas, até também num feedback, que existe uma necessidade de desenvolvimento e que você gostaria de proporcionar experiências para que essa oportunidade seja desenvolvida. Então, se você hoje tem condição de investir no desenvolvimento da sua equipe, uma recomendação é que você faça isso através de experiências. E você pode, se você tem condição, você pode buscar um parceiro que te ajude, né, com esse desenvolvimento, mas você pode também usar a participação da tua equipe, trazendo ideias, escutando de que forma que isso pode ser feito, às vezes até estabelecendo uma meta, olha, se a gente atingir esse objetivo aqui, a gente consegue proporcionar isso para a equipe. Então, dividir, né, com a equipe é uma forma de reconhecimento, dizer eu confio em você, por isso que eu estou trazendo essas questões que nós gostaríamos de desenvolver. Eu acho que são essas recomendações que eu acho que é importante sempre, mas fundamental nesse momento, né? Estabelecer essa conversa, começar de um jeito que não requer muito investimento financeiro, que é dar o feedback, e pensar no próximo passo, né? Construir o próximo passo também. Engraçado, né? E assim, você falando, e a gente sabe, isso é super simples, mas ao mesmo tempo é extremamente complexo, né? Porque se fosse também tão simples assim, todo mundo daria feedback e as empresas fluiriam de uma forma até melhor, né? Mas vai muito do lado que como é difícil das pessoas falarem sobre as suas emoções e como é difícil das pessoas tentarem olhar o outro, se colocar no lugar do outro, né? Isso talvez seja, acho que uma das coisas mais importantes que alguém tem que
pôr, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a viver dentro das suas bolhas, né? E só olhar um pouco para suas dores, né? E aí, quando passa outra pessoa com dor, você fala, não, mas eu também, eu tenho minha dor aqui, eu fico com a minha dor. Mas, não, né? Se você olhar a dor do outro, você vai ver que ela dói também. Ela pode não estar doendo em você, mas ela dói lá. E aí, você se identificar com isso, eu acho que só quando a gente se identifica com a dor do outro, a gente cria empatia. E aí, ao criar empatia, né, você cria afeto, né, de afeição. Então, você se afeta com aquilo e aí você, sim, pode começar a entender melhor, né? Pode não concordar, pode ter uma opinião distinta, mas pelo menos você reconhece aquilo, né? E pode respirar e falar, opa, né? E eu acho que isso é o mais difícil para as pessoas, né? Estabelecer isso de uma forma mais como política dentro de uma empresa também é complexo, né? É muito complexo. Sabe que você trouxe um tema, que é a empatia, que é uma das coisas que eu mais escuto nas empresas, né? Como que essa é uma habilidade, um comportamento difícil mesmo, né, pra gente, porque a empatia é sentir como o outro sente. E eu não posso fazer isso sem ter essa experiência. Mais uma vez a gente volta aqui na questão da experiência. Eu participei o ano passado de um evento de RH, onde a proposta era você ter experiências físicas com a empatia. Então, tinha uma simulação de uma gravidez de 7 meses, né? Eu nunca engravidei, eu não tenho filhos. Então, eu me considero uma pessoa empática, mas eu não tinha a menor noção de como uma mulher grávida tem dificuldade de pôr um sapato, como ela tem dificuldade de respirar. Então, participar de algo que te traga uma sensação física, como isso muda. Então, hoje eu sou capaz, assim, eu me sinto hoje com condição de olhar para uma mulher grávida e falar, realmente, eu posso te ajudar de um outro jeito. Que não é só, às vezes a gente faz por educação, claro, né? Você, né, você dá o lugar para sentar, você se oferece para carregar, mas é muito mais no instinto da educação do que de fato de falar assim, eu sei como você se sente, peraí que eu vou te ajudar a calçar seu sapato. É. Então, realmente, você trouxe um ponto que para mim, eu acho que é impossível você, de fato, desenvolver a empatia se você não tiver experiências que te permitam ter esse olhar profundo mesmo, ter esse olhar que te permita ter conexão com o outro. É verdade. É por isso que quanto mais a gente fica experiente, melhor a gente consegue entender as coisas, né? É por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas também um pouco mais experientes. E para finalizar, eu tô chegando aqui, Yara. Na verdade, a gente está aqui agora, acho que 10 minutos do nosso final aqui da nossa live. Antes de ir para as nossas considerações finais aqui, primeiro eu queria agradecer as pessoas que estão nos vendo, estão nos dando essa oportunidade para esse bate-papo. Eu acho que isso aqui daria para umas 1000 lives aqui, daria para a gente ficar conversando aqui, enfim, né, por muito tempo, né, porque são vários assuntos e vários assuntos bacanas e pertinentes. Então, eu queria desde já agradecer a todos que estão assistindo a gente e falar que assim que a gente terminar essa nossa live aqui, a gente já vai subir para o nosso IGTV aqui no Instagram, caso vocês queiram ver ela desde o começo, quem entrou aí no meio. E depois também a gente vai estar, até quinta-feira, acho que amanhã ou quinta-feira, a gente vai estar também colocando o nosso blog, né? A Yara, assim como os outros participantes também, após a nossa live, a gente tem o nosso blog, onde essa entrevista é transformada aí em texto para que vocês possam também ter essa oportunidade de ver isso no nosso site, no nosso blog e nas nossas mídias também, no LinkedIn e Facebook, enfim. Tá ok? Então, Yara, para a gente finalizar aqui, eu acho que a gente pode continuar um pouquinho sobre essa questão de empatia, essa questão de como a gente faz a construção de alguns feedbacks interessantes. E a gente pode até usar alguns modelos, né? A gente aqui na minha empresa aqui na TM+, para quem não sabe, a Yara, além de uma amiga já de longa data, ela desenvolve um trabalho aqui com a nossa equipe e a gente tem alguns exemplos. A gente chegou a fazer alguns feedbacks aqui, alguns modelos de feedback, um feedback, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é o 360, onde, na verdade, toda a equipe fala
com todo mundo, escuta e depois dá o feedback. Então, é uma experiência muito interessante, porque você, às vezes, tem uma expectativa ou você acha que aquela pessoa pensa alguma coisa, ou enfim, e às vezes não é nada daquilo. E aí, talvez é uma oportunidade para que você tire um pouco as suas armaduras e você possa falar um pouquinho com outra pessoa. Então, eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho aí dos benefícios que um feedback, um modelo como esse pode trazer para uma organização. Bom, existe sim alguns modelos, né, de feedback interessante. O 360 é um modelo de feedback bem completo, mas eu indicaria para quem está começando o feedback usar um modelo que nós chamamos de OPSP. Esse é um modelo de feedback que ele é utilizado usando a base da teoria da comunicação não violenta, que é uma comunicação que tem como premissa a empatia, a conexão com o outro e falar dos sentimentos. Então, por que o PSP? É uma sigla, né? Onde você fala da observação, que é o fato que você está enxergando. Depois, você fala o que você pensa, né? O P de pensamento, que você pensa a respeito daquele fato. O teu sentimento, que sentimento aquele fato te traz, e aí é importante você trazer esse sentimento para você. Então, por exemplo, se é uma situação, se é um fato que onde você se sente desrespeitado, por exemplo, é muito importante que nessa hora de você falar do sentimento, você diga, eu me sinto desrespeitado, e não você me desrespeita, porque o sentimento é teu. Então, não necessariamente o outro vai fazer algo com a intenção de te respeitar. Então, você não vai no sentido de apontar como culpa, mas como você se sente. E depois você vai fazer um pedido em relação, você vai expor a tua necessidade e fazer um pedido para que essa necessidade seja atendida. Então, eu acho que esse é um feedback que funciona, porque ele é técnico, você, né, vai aí por etapas, e depois a gente pode, quem quiser pede o modelo, a gente pode escrever lá, pode mandar perguntas para a gente. Então, esse é o primeiro feedback que eu recomendo, que eu acho que é uma forma mais simples de fazer, não dá tanto trabalho quando você segue a técnica. E aí, com a evolução, você vai chegando em outros modelos de feedback. Tem um tipo de feedback que nós chamamos de feedback de 7 passos, onde você tem um preparo maior, onde você senta, escreve sobre aquilo, cria um ambiente propício. O feedback de 7 passos ele é muito importante e é muito adequado quando você precisa fazer um feedback que tem um risco de conflito maior, que tem um assunto muito delicado para você tratar. Então, é um feedback recomendado. E você pode até chegar no feedback de 360, quando você já tem um grupo amadurecido para isso, que já praticou o OPSP, que já tem um vínculo importante, que proporciona ele poder dizer as coisas para o outro numa linguagem que o outro escuta e que ele se sinta afetado de uma forma positiva, né, com essa fala. Então, esses modelos nos ajudam muito, e essas técnicas nos ajudam muito. Acreditem, pratica, que realmente vale a pena, assim, faz uma grande diferença. Então, eu vejo isso nas empresas onde eu tenho a oportunidade de trabalhar, mas também na minha vida pessoal, né? A gente trabalha com feedback o tempo inteiro. Né? Então, aqui em casa a gente tem uma frase que é trabalhamos com feedback. Então, eu vi muitas pessoas sofrendo agora na pandemia, assim, se queixando, né? Com que? Porque eu tenho que trabalhar muito, eu faço tudo sozinho em casa, ninguém me ajuda a lavar a louça. Você já falou? Você já pediu? Você já contou da tua necessidade de que você, né, tem uma necessidade de ter um tempo, ou seja, de descanso, ou seja, para cuidar das tuas coisas pessoais, e que para isso você precisa de cooperação em casa? Então, é muito importante a gente transformar, tirar a queixa, né? E usar o feedback para tirar essa queixa e para, né, conseguir uma forma melhor de se relacionar. Então, isso não serve só para a empresa, né? Isso serve para a vida. E agora, então, que a gente tem trabalhado em casa, é fundamental que a gente estabeleça essa comunicação também com as pessoas com quem a gente convive em casa, e não só no ambiente de trabalho. Sem dúvida, né? E às vezes, assim, né? Mais uma vez, né? Parece fácil, mas às vezes não é tão simples assim. Às vezes a gente
a gente consegue implementar algumas coisas fora de casa, mas dentro de casa é complicado, né? Tem gente me assistindo aí que eu vou chegar em casa e vai querer me dar feedback aí, mas tudo bem, né? Que bom. Olha, e para quem está recebendo feedback, deixa eu aproveitar, acho que eu tenho um tempinho para falar isso. Só escuta. A dica é essa, assim. Você recebeu o feedback, escuta. Se você tiver, se for algo muito angustiante de ouvir, assim, às vezes a gente ouve coisa que a gente não quer muito, mas escuta, anota, escreve, faz pergunta para entender, só para entender, tá? Não é o momento de justificar. E aceite isso como um presente. Eu acredito mesmo que receber um feedback é um presente, porque para quem está fornecendo um feedback, isso é um trabalho. Então, para a pessoa se dispor a fazer isso, realmente requer um investimento, um esforço. Então, recebe isso como um presente. Não tenha preocupação de responder naquela hora, nem de justificar. Escuta, reflete, depois agenda o momento aí do retorno desse feedback. Funciona. Eu vou dizer para vocês que eu não sofri na quarentena, eu precisei mudar muito a minha vida, a minha dinâmica de casa, mas o feedback me ajudou muito, a ponto de que a gente tem um grupo aqui que chama Plenas da Quarentena. Então, tudo isso começou com feedback. Não, que bacana. Mas isso pode ser tema para a próxima live. É verdade, é verdade. E eu acho que isso não só na nossa vida pessoal, né? A gente vem trazendo conteúdos aqui que a gente fala muito sobre empresa, mas a gente sabe que isso tem muito a ver com a nossa vida pessoal também, né? Não adianta a gente só falar da empresa, tratar do corporativo, se a empresa é feita de pessoas e se as pessoas têm sentimentos e têm né, angústias, elas têm que ser tratadas para que justamente não se reflita no ambiente da organização, de uma empresa, né? E ainda mais uma empresa, por exemplo, pequena ou média, né? Na qual, por exemplo, a minha empresa é inserido, né? A gente não tem um monte de gente, a gente tem aí um grupinho um pouco mais enxuto, né? Então tá todo mundo convivendo ali junto, no mesmo ambiente, no mesmo tempo, o dia todo. Então tem que ter um ambiente saudável, as pessoas têm que estar bem. A gente tem que entender que, às vezes, as pessoas também tem dia que tá legal, tem dia que não tá. Você começa a compreender um pouquinho como é cada um, né? Para que você possa justamente ter esse ambiente um pouco mais sadio, né? A gente está vindo agora para o final aqui, faltam 2 minutinhos para a gente terminar. Então, eu queria, na verdade, novamente agradecer você, Yara, tá ok? Pela oportunidade dessa conversa. Com certeza a gente pode conversar outras tantas aí, que tem muito assunto. Quero agradecer a todos que estão ouvindo e participando, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, inclusive, nas nossas redes ali, que depois a gente vai responder para vocês, tá bom? E deixar meu recado final, que para mim, né, que tenho essa convicção, assim, sempre na minha carreira, que motivação é tudo, né? Obviamente, em todos os sentidos. Então, nós aqui na TN+, a gente trabalha com motivação, com incentivo, com conteúdo, com aprendizado, né? Mas a gente percebe que não adianta só eu fazer aquela viagem incrível e tudo mais, se também eu não tiver um trabalho interno, né, na organização de feedback com a equipe, como a Yara faz aqui conosco, né, como a Singular faz com outros tantos clientes também, né? Então, acho que tudo vem junto para casar, para que a gente, tanto como ser humano quanto empresa, né, reflita o nosso melhor e a gente possa aí, todo mundo motivado, a atingir os nossos objetivos, tá? Então, obrigado a todos, obrigado, Yara. E, mais uma vez, quem perdeu aí o início de tudo, pode assistir já já, a gente vai colocar no IGTV, tá? E depois também no YouTube, tá ok? Da TN+. Um abraço, Yara. Beijo para você. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Com Deus. Beijo, aí, gente. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo, Tchau, gente. Até tchau. mais. Um abraço a todos.